Eu queria saber como você virou escritora. Assim, pode contar um pouco da tua história pra gente aí? Para depois a gente entrar no livro e tal, né? Sim, é difícil dizer como é que eu virei escritora. Na verdade, eu acho que eu nunca fui exatamente uma boa aluna e tinha ambição de escrever um livro. Mas o que acontece é que eu escolhi uma profissão que exige escrever, que Sim. é as ciências sociais. E aí, conforme eu fui fazendo o curso, eu fui aperfeiçoando essa questão da escrita. E quando eu terminei o mestrado, a graduação, o meu trabalho tinha sido sobre os escravos da Mauá. E foi feita uma banca na UF, não era costume na época. E a banca recomendou publicação, coisa que não era assim também comum, né? E aí eu não levei muito a sério aquilo. Claro, me senti muito bem, né, com esse elogio à, à, à monografia e tal, mas eu achava que, enfim, era para engavetar. Na época que eu comecei a fazer o mestrado, que eu fiz mestrado na Universidade de Montreal, né? Fiquei Sim. um tempo fora do Brasil e isso foi bom para eu refletir sobre as nossas relações culturais e a maneira como a gente se organiza no espaço público, né? E porque lá não tem nada disso, né? Lá não tem, por exemplo, no Canadá não tem um samba na rua, né? Obviamente porque não vai ter samba, mas assim, não vai ter nenhuma manifestação cultural na rua espontânea, né? Tudo é muito regrado, organizado, né? Você tem toda uma vigilância quanto a isso. Quando eu voltei ao Brasil, o Zé, primeiro, eu já tinha percebido que os escravos da Mauá, eu tinha continuado a fazer pesquisa sobre a região portuária, tinha percebido Sim. que os escravos da Mauá eram um bloco extremamente importante, né? Que não tinha motivo para eu deixar isso morrer. E o Zé Gustavo, né, meu companheiro, que é escritor, revisor, enfim, falou: publica, publica, publica. Ele ficou assim, botando pilha, né, para eu publicar. E acabou que a gente fez uma revisão e repensou, eu reelaborei depois do mestrado, né, o trabalho todo. E acabou que eu publiquei em 2016 pela Mórula. E foi super legal, porque, obviamente, né, um objeto como esse também de pesquisa, que são os escravos da Mauá, atrai muito público, atrai muito Sim. leitor, muita gente curiosa, né? E esse tema de cultura de rua, de carnaval, é realmente. Enfim, tem muitos interessados para Quando você conheceu o escravo da Mauá, foi quando você voltou para o Brasil ou não você já conhecia? Não, eu já conhecia há muito tempo, já era frequentadora, mas eu não tinha nenhuma opção de pesquisar os escravos, né? Eu lembro que quando eu fui nos escravos pela primeira vez, a Ângela, que é a minha madrasta, mulher do meu pai, né, já há mais Sim. de 20 anos, me levou aos escravos e eu lembro da gente chegando no Largo São Francisco da Prainha e ela fazendo tipo uma rememoração assim de como seria aquele espaço no período colonial, né? Sim. No começo da cidade. E foi um dos primeiros espaços ocupados, né? E que isso, depois eu fui descobrir que era parte da narrativa dos escravos da Mauá. Eu fiquei muito encantada com aquela história, porque o Largo São Francisco da Prainha, para quem não conhece, é um largo repleto de casarios do começo do século XIX, né, final do século XVIII, acredito que seja mais ou menos por aí, que dão um aspecto muito português ao largo e que é uma região muito diferente dessa perspectiva, que é quase museológica, né? Porque ela se conserva muito, muito pelo abandono, mas se conservou. Sim. E aí, durante a graduação, eu fiz antropologia das emoções. Eu sempre quis fazer antropologia, achava muito legal pesquisar essa parte de cultura e tudo mais. E aí fui fazer a antropologia das emoções e eu comecei a pensar sobre a questão das emoções e a música.
né? Porque a gente leu obrigatoriamente um texto sobre fado e que a história do fado é que o fadista tem que fazer o público se emocionar com o fado que ele canta. Sim. Então, eu achei aquilo tão interessante, né? De como é que a música, a arte, ela precisa, ela pode provocar uma emoção, né? E aí eu fiquei refletindo sobre o samba. E o samba, né? Qual é a emoção que isso produz? Enfim, na época eu fiquei a fim de estudar musicologia, entender mais sobre etnomusicologia, né? Mas acabou que eu não me debrucei muito sobre isso, porque realmente é uma coisa muito espinhosa, até meio árida para pesquisar. E aí é isso, né? O samba é o pai do prazer e o filho da dor, né?